Pai, eu quero te bendizer para a vida do teu filho, Senhor. Já tem anos que nós fazemos esse tempo profético no início do ano, e o pastor Léo tem sido sempre junto com a sua família e mais o ministério diante do trono em São Pedro Aldeia, uma bênção em nossas vidas. Eu lembro, Senhor, do ano passado, como o Senhor nos deixou enriquecidos pela palavra que Ele liberou sobre nossas vidas, e nós mantivemos firme a confissão dessa palavra, e o Senhor tem cumprido essa palavra em nossas vidas. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, usa o teu filho mais uma vez, como sempre tu fazes, ó Deus, e as nossas tendas sejam alargadas, as nossas cordas sejam esticadas, as nossas estacas sejam firmadas, e haja, Senhor, na vida de cada um de nós, através da palavra que vai ser liberada de destino, porque nós estamos diante de um profeta do Senhor nesse lugar, e que essa palavra encontre pouso no coração dos teus filhos, e a liberação dessa palavra debaixo de poder e autoridade nos leve para o futuro que o Senhor tem prometido para cada um de nós, ó Deus. Essa é a minha oração, abençoando o teu filho e a mente e o coração desse povo que está nesse lugar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Shalom, queridos, graça e paz, igreja do Avivamento, aleluia, que bom estar aqui mais uma vez, mais um ano, mais um tempo de reflexão, mais um tempo de oportunidade, mais um tempo que o Senhor nos dá de rever alguns conceitos e encontrar, de fato, uma palavra de destino para começar muito bem o ano e para encontrar o propósito daquilo que o Senhor, na verdade, espera de nós. Deus quer cumprir o seu propósito em nós, e a nossa alegria e a nossa felicidade, o que nos contenta de fato é encontrar ou ser achado em Deus, e na verdade ser achado fazendo daquilo que Ele tem para nós, cumprindo o chamado e o propósito. É isso que nos enriquece, é isso que nos alimenta, é isso que nos consolida e nos faz olhar para frente, para o alto. Estamos diante de um novo desafio, novos começos. Eu queria que você ficasse de pé um instante mais, porque eu não posso começar esse dia 8, eu escolhi hoje, 8, especificamente hoje, quando o apóstolo falou terça-feira ou quinta-feira, e eu disse, eu quero terça-feira, dia 8. Por quê? Porque 8 é o número bíblico da aliança. Então, nós não estamos aqui simplesmente por um ajuste de agenda ou de data, mas porque o Senhor nos escolheu para mostrar coisas grandes que Ele quer fazer na nossa história, quando nós entendemos o propósito e quando nós entendemos o que é aliança com o Eterno. Eu quero orar agora, especificamente, pela aliança da igreja com o Eterno, pela aliança do Eterno com Israel e pela aliança de Israel com o Brasil. Porque Deus já começou a cumprir os propósitos dele para a nossa nação. Se você crê isso, diga, verdade, eu creio, e eu quero ver esse tempo se cumprindo. Então erga as tuas mãos e comece a orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos começar, ó Deus, esse tempo, dando graças a Ti. Quando começamos o ano, entrando na Tua presença, debaixo dos Teus decretos, levantando, Senhor, libações, orações, Senhor, o incenso subiu ao céu, Senhor, durante anos a Tua igreja clamando e buscando, e hoje nós vemos, Senhor, o império das trevas sendo destronado no governo dessa nação. Nós vemos o agir, o mover das Tuas mãos, nós vemos o que a aliança com o Eterno é capaz de fazer, nós vemos, Senhor, o que a aliança dos Teus filhos é capaz de fazer, promover na terra, e nós veremos agora a aliança com Israel, promovendo, Senhor, a bênção sobre o Brasil, a bênção sobre esta nação. Então nós declaramos, abençoamos o Teu povo da promessa, escolhido como geração, Senhor, como povo primícia, Senhor, como povo que é referencial para as nações. Senhor, em nome de Yeshua, nós declaramos a bênção do Brasil sobre aquele povo, e voltará, Senhor, dos céus como uma avalanche sobre esta nação. Abençoa o nosso governo, abençoa os ministros, as autoridades de todas as partes e todos os cantos desse país e dessa nação. Nós continuamos declarando, aquilo que não pertence ao Senhor não ficará encoberto, virá, Senhor, à tona e será arrancado, extirpado. O Senhor levantou, Senhor, nesses dias, nesta nação, homens como reis,
que cumpriram a tua palavra para derrubar altares, Senhor, de adoração ao maligno, altares de idolatria, estão sendo quebrados e arrancados, e nós cremos nisso, e nós vemos o teu mover, e declaramos: somos a tua igreja, Senhor, avivada com visão profética desses dias, para enxergar o que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor vai fazer. Então abre o nosso entendimento, e consolida, Senhor, o nosso propósito. Essa é a nossa oração, com gratidão do coração, porque veremos, Senhor, celeiros cheios, e lagares transbordando, e paz nessa nação, e em nome de Yeshua, amém. Se você recebe, aplauda ao Senhor e diga amém. Quantos estão prontos para novos começos? Ah, vocês já aprenderam. Não é só uma retórica, preste atenção nisso. Estava ouvindo o apóstolo René ministrar e vendo, e a gente acaba sendo contagiado com isso, né? Mas não é só uma estratégia de contágio de público. Porque sabe o que Deus ministrou ao meu coração a respeito disso? Quando a gente fala assim, pode sentar, quando a gente fala assim, há uma diferença. Geralmente, pela tradição, durante muito tempo, nós somos ensinados a falar o quê? Amém. Sim ou não? Quando você recebe uma palavra profética, você recebe uma palavra de destino, você recebe algo na sua direção, geralmente você diz o quê? Amém. Amém, amém. Amém, é bom. Amém, no sentido, no significado de que é verdade, de que é verdadeiro, no sentido mais profundo, segundo dizem os rabinos, Deus é fiel e justo para cumprir. Amém. Mas quando eu digo eu tiro a responsabilidade de Deus e coloco a responsabilidade em mim. Então, quando a gente fala assim, você está pronto para um novo começo? Quem está pronto para um novo começo? Se você diz assim, amém, é Deus que vai fazer. Mas eu quero dizer para você que 99% é responsabilidade sua. O 1% Deus já fez. Quantos querem ver algo novo em 2019? Quantos querem mudar a sua história em 2019? Quantos precisam disso de fato? Porque às vezes a gente fala, mas não está crendo no que está falando. E aí, pensando nisso, como começar 2019, qual a melhor maneira de começar 2019, como é que nós vamos começar 2019, por onde começar esse começo? Interessante, né? Essa redundância, como começar esse começo? E aí a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que ninguém pode fazer um novo começo deixando coisas pelo caminho. Ninguém pode começar um projeto novo, ninguém pode fazer um novo começo se não terminar o que começou, ou acabar o que está inacabado. Tem muita gente que não entende isso, está travada, paralisada, presa, amarrada naquilo que começou e não conseguiu terminar. Eu quero dizer para você, dê um fim nisso, para que você possa começar de novo, ter um novo começo, porque o nosso Deus é o Deus da oportunidade dos novos começos. É o Deus que diz, eis que faço novas todas as coisas, não importa como estava, como esteve, o Senhor diz assim, nova criatura. Você está em Cristo, tudo se faz novo. Todo dia Deus nos mostra isso. Como apóstolo, todo dia você dorme e acorda, olha para o sol, você vai ver, não é o sol de ontem, é o sol de hoje. Não é o céu de ontem, é o céu de hoje. Nem as estrelas estão no mesmo lugar. Está tudo novo, está tudo mudado, está tudo diferente. Deus tem sempre um novo dia para mim e para você. Quem recebe, diga amém. E aí tem gente presa no passado. Tem gente presa no dia de ontem. Por isso está escrito, basta a cada dia o mal de ontem ficou lá. O mal de hoje vai ficar hoje. Se vier um mal amanhã, vai ficar no dia de amanhã, mas virá um novo dia, e um outro dia, e um outro dia, e um dia após o outro vai fazer a anunciação da glória de Deus na sua vida e daquilo que Deus tem para fazer. Não há mal tão grande que Deus não possa mudar. Tem gente que ainda não entendeu
que a sua limitação não é maior do que o teu Deus. E aí, novos começos nos leva a enxergar algo novo, novos projetos, novos sonhos, novas conquistas, mas eu também tenho refletido sobre isso e tenho visto que o novo começo, na verdade, nos leva a voltar ao início, porque muita gente precisa voltar. Porque não dá para fazer algo novo sem voltar lá, no início, no começo, onde tudo começa, onde tudo tem essência, onde tudo tem nascimento. Alguém nasce com 10 anos? Não. Alguém nasce com 30 anos? Não. Todos nós nascemos aonde? Nascemos ali, ó, lá dentro, no útero, nos primeiros dias, lá no embrião. E aí a gente vem ao mundo, vem à luz para ver a glória e a manifestação de Deus. E nesse contexto de novos começos e começar de novo, eu fiquei pensando, onde é que nós precisamos voltar? Onde é que nós precisamos entrar? Qual seria uma boa proposta para esse recomeço? E aí, Colossenses tem me falado muito nesses dias. Eu ministrei no dia 30, no Ministério Juventude Santa, nossos discípulos lá de São Pedro Aldeia, e foi uma noite tremenda falando sobre isso, onde Deus operou cura, milagres, sinais. Por quê? Porque de fato, se a gente quer começar algo novo, recomeçar, fazer um novo começo, não dá para começar de novo se não for por aqui. Colossenses capítulo 3, e eu vou destacar alguns versos, para que nessa didática a gente entenda como é que nós vamos nos comportar e aonde nós precisamos andar para que haja destino na nossa direção até o final desse ano, como o apóstolo disse, para a gente chegar em 31 de dezembro de 2019 com a missão cumprida, com o propósito cumprido, com o coração cheio de alegria e de esperança, sabendo daquilo que Jesus nos ensinou, que o que não está acabado não é porque foi desistido ou abandonado. O que não está acabado é porque está em andamento e está no tempo de Deus para ser concluído. Diferente do que anda a vida de muita gente, que não está acabado e já está virando escombro, já está virando entulho, sabe? Aquela obra que começa no meio do caminho, como o próprio mestre diz, acabou o dinheiro, e daí a pouco vai se deteriorando. Por quê? Porque o nome já diz, projeto. Todo projeto nasce para ser concluído. Nenhum projeto nasce para ficar no papel ou começar e não acabar. E tem muita gente na fase do projeto, a vida inteira. Pergunta a pessoa que está do teu lado, quando é que vai acabar esse projeto? Porque acaba o projeto, você começa a utilizar, usufruir, você faz a casa, deixa ela linda, pronta, maravilhosa, terminou o projeto, entregou a casa, mudou, abriu a porta, entrou, um mês depois, a esposa olha para a cozinha e diz assim, sabe que ficaria lindo um negócio aqui assim agora? Aí você começa um outro projeto, você quebra para fazer de novo. Mas é assim, tem que acabar. Faz parte. A gente termina uma coisa e começa outra. A gente tem que entrar na casa. Tem que acabar. Colossenses 3, verso 1, vou destacar alguns versos. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então a primeira coisa que eu quero destacar logo aqui é que se nós queremos novos começos, nós precisamos começar o ano pensando naquilo que é a base da nossa existência, naquilo que é o propósito maior da nossa vida. Qual é o propósito maior da sua vida? Pergunta aí. É ter um carro? É ter um filho? É ter uma casa? Nós, que já nascemos de novo, precisamos entender que o propósito maior da nossa vida precisa ser Deus.
Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Mas infelizmente tem muita gente se perdendo nas coisas que são de baixo. Tem gente que diz assim: o que vem de baixo não me atinge. Já está atingido. Já foi atingido. Quando chega ao ponto de dizer assim: o que vem de baixo não me atinge, já foi atingido. Então nós precisamos buscar as coisas que vêm de cima primeiro. Antes de qualquer coisa, vou fazer um novo começo, vou reconstruir, vou começar, seja o que for. O que precisa ser ajustado na história, na vida, no contexto, no trabalho, na vida profissional, seja o que for, eu preciso entender que a base, a essência da minha vida está firmada nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. E quando eu me desligo disso, e quando eu perco essa visão, e quando eu me distancio disso, eu perco toda a energia, toda a motivação, eu perco toda a fonte que me alimenta. Como Davi dizia: as minhas fontes estão em ti, todas as minhas fontes estão em ti. Tudo isso se corta e nós paramos de olhar para o propósito principal, para a essência, para o que nos mantém, nos sustenta, e começamos a olhar para as circunstâncias e situações que nos rodeiam. É aí que a coisa começa a ficar complicada. É que a gente começa a reclamar de tudo, que a gente começa a olhar de tudo, que tudo começa a ficar mais difícil, que tudo começa a ficar mais complexo, que não vai ter mais jeito, que não tem mais solução, que esse projeto não vai acabar, porque nós esquecemos da nossa essência. Ainda que estejamos aqui, que necessitamos das coisas, que precisemos de toda uma estrutura e de tantas coisas favoráveis a nós, no nível que nós enxergamos, mas nós não podemos esquecer uma coisa: aquele que está lá na eternidade é quem nos sustenta. O Senhor é quem me guarda, guardará de todo mal, entrada e saída, desde agora até eternamente. Então, se eu paro de pensar nisso, eu começo a ter medo até de sair na rua. E é tanta crise hoje, respeitando, claro, o papel da psicologia, dos profissionais, mas nós olhamos para a sociedade e ela está doente, e respeitando, de novo digo, o papel dos profissionais, nós sabemos que não é a psicologia que vai resolver a enfermidade das pessoas. Tem gente que não sai mais dos consultórios. Tem gente que já mora. Por quê? Porque a sua essência foi cortada e desligada. Sem esperança, sem expectativa, sem fé, sem perspectiva, e o que é pior, cheio das suas insatisfações, transferindo para as pessoas tudo aquilo que na verdade não é das pessoas, mas é meu. Por causa de uma coisa: quando desligamos e perdemos, nos desligamos e perdemos a essência, somos como planta morta. Sabe Jó? Mas o Senhor diz assim: ao cheiro das águas, ainda que cortados seus ramos, ao cheiro das águas viverá. Basta ligar de novo, basta reconciliar, basta reconectar no propósito, e volta a essência, volta a fluir a seiva da vida. E aí talvez isso não sirva para nenhum de nós que está aqui nessa noite, mas Deus talvez nos use através disso como ferramentas para muita gente que precisa de Deus, mas muitos de nós perderam a coragem de dizer isso, de olhar para as pessoas e dizer: pare com esses argumentos e receba Deus. Parece até discipulado de Deus e Caim.
Olha, se procederes bem, serás aceito. Mas se você continuar desse jeito, você vai se destruir cada vez mais. Então a primeira coisa, eu quero um novo começo, eu quero recomeçar, eu quero reconstruir, eu quero começar algo novo, seja o que for. Eu preciso entender, se eu já ressuscitei com Cristo, primeiro eu preciso buscar as coisas dele, as coisas de cima, as coisas que vêm do alto, as coisas que estão lá na eternidade para mim, porque até nesse pensamento, ou seja, pensando nas coisas que são de cima, porque quando eu penso nas coisas que são de cima, eu sou capaz de achar solução para as dificuldades que estão aqui embaixo. Se eu ficar olhando para a dificuldade, eu vou ficar pensando na minha mente humana e não vou conseguir enxergar a solução, porque a mente humana não vê solução para o que é humano. Mas a mente divina tem solução para tudo. A mente de Cristo tem solução para todas as coisas. E nós olhamos, enxergamos quantas vezes e não vemos. Olhamos, vemos e não enxergamos. E chega alguém com a mente iluminada, é assim que dizem, né, nos dias de hoje, com a mente privilegiada, olha, observa e diz assim: você está tentando desse jeito, por que não tenta do outro? E a pessoa faz isso, não é que deu certo? Como é que você descobriu isso? Diga, a mente iluminada. Quando nós pensamos nas coisas de cima, nós olhamos para a palavra e enxergamos, vem a iluminação de Deus, para aquilo que nós estamos olhando, mas não estamos vendo. Quantas vezes nós temos uma situação e ficamos ali martelando, e não dá resultado. Mas quando vem a iluminação, a mente do Senhor, quando ela está conectada de tal forma, é rápido, é imediato, é quase que instantâneo, que a gente diz assim: meu Deus, como é que eu pensei nisso? Ou às vezes diz assim: como é que eu não pensei nisso antes? Não é assim? A gente se pergunta: como é que eu não pensei nisso antes? Ou até mesmo já fizemos isso antes e deu certo, mas desconectados, a gente começa a fazer do outro jeito e para e pensa: mas peraí, não era assim que eu fazia, era do outro jeito, como é que eu fazia antes? E aí você se reconecta e volta e faz e dá certo. Novos começos, recomeçar ou voltar a fazer o que fazíamos antes e não estamos mais fazendo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. E agora? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Começou. Eu me arrependo, primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Opa! Primeiro amor, está faltando, eu tenho que voltar, é o recomeço, eu tenho que enxergar. Quando eu me reconecto às coisas de cima, eu começo a ver de novo o que estava faltando na minha vida. Eu quero voltar a Deus. É uma ligação rápida, parece que vem, parece que volta, mas eu preciso entender que eu preciso buscar e pensar. Diga, buscar e pensar. Buscar e pensar. Tem gente que busca, mas busca e recebe e não pensa. O segredo está em buscar e pensar. Diga, eu vou recomeçar. Vou fazer um novo começo, buscando e pensando. Você entendeu isso? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.
E aí eu adianto um pouquinho, nós vamos lá pela frente. Partido 12. Porque ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, voltar ao início, voltar ao começo. Me revesti como eleito de Deus. Diga: eu vou recomeçar me revestindo como eleito de Deus. E aí eu digo que muita gente está passando dificuldade porque perdeu o revestimento. A grande questão é, quando eu estou revestido como eleito de Deus, meu irmão, eu estou revestido, tem unção, vem pedrada, vem ataque, vem desgraça, vem tragédia. E não me fale que eu não sei o que é desgraça ou tragédia, porque eu sei. Só eu sei. Um apóstolo também sabe. Aquela tragédia que chega no discipulado, aquela tragédia que chega na família, aquela tragédia que chega nas finanças, chega na área profissional. E as pessoas dizem: como é que você está tão tranquilo? Diga: não sou eu, é o revestimento. É o revestimento. Então, quando nós estamos revestidos, nós estamos prontos para todo e qualquer recomeço. Eu preciso estar revestido. Então, eu busco as coisas de cima, eu penso nas coisas de cima, e eu estou revestido das coisas de cima. O meu revestimento vem do alto. Revestido de poder, revestido de glória, revestido de autoridade, revestido de unção, revestido de todas essas coisas, revestido como santos e amados, revestido de entranha de misericórdia. Quando você está revestido de misericórdia, você olha o infeliz e diz assim: só misericórdia. Porque a vontade é de chutar, a vontade é de pisar. Quando você olha no nível humano, desconectado, mas você diz assim: misericórdia, Senhor. E aí você ora e pede até que o Senhor dê uma oportunidade a mais, para mudança, para regeneração, para transformação. Mas quando você está revestido, você consegue ter misericórdia. E o que a gente vê nas pessoas hoje, olhando para a sociedade, é que não existe misericórdia. Se alguém encontra alguém à beira do abismo, acaba de empurrar. Sabe por quê? É menos um para dar trabalho. É menos um problema. Fala para a pessoa que está do teu lado: as pessoas hoje não querem ou não enxergaram o que é verdadeiramente viver solução dos problemas. Elas acham mais fácil se livrar dele. Tem gente que não resolve, se livra do problema. Já viu aquele gato que chega lá na sua casa e fica por ali, você inocentemente dá um pratinho de alguma coisa para ele, ele come, pronto, já era. E ele não vai mais embora. Aí um dia você diz assim: eu vou me livrar desse negócio. Você bota o bicho dentro do carro, e você vai, dá umas 50 voltas no bairro, e anda uns 10 quilômetros e larga o bicho lá. De manhã cedo. Quando é de noite, o infeliz está lá na sua porta de novo. Quem já fez isso aqui? Fala a verdade. Terrível isso, né? Tem gente que faz assim, com dificuldade. Não tem solução, se livra dele, pensando que ele não vai voltar. Fala para a pessoa que está do teu lado: toda vez que você pensar que se livrou de um problema, ele volta em outro nível. Mais gordo ou mais magro para você alimentar. Terrível isso, né? Mas é a realidade. É o que nós temos visto. Não dá para fugir disso. Então, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos voltar a esse processo de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Você já reparou que hoje todo mundo sabe de tudo?
Na internet é assim, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhece tudo, todo mundo dá uma palavra, todo mundo tem um antídoto, todo mundo tem um segredo, todo mundo tem um esquema, todo mundo tem uma solução. Humildade. Humildade para dizer, estou errado. Humildade para dizer, é argumento da minha alma. Humildade para dizer, eu poderia ter feito de outra forma. Humildade para dizer assim, realmente eu não tenho buscado tanto quanto poderia buscar. Realmente eu não tenho me esforçado tanto quanto poderia me esforçar. Isso tudo é humildade. O que Deus quer de nós, na verdade, é isso, é coração quebrantado. É o que Ele está esperando de cada um de nós, que o coração se quebrante para Ele agir. Então, revestido é um revestimento, é uma proteção. Fala para a pessoa que está do teu lado, tudo isso nos protege. Se você se aprofundar, você vai ver que misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade não são, na verdade, atitudes que nos levam à humilhação. São ações que nos protegem. Por isso Deus fez isso conosco. E nos ensinou isso. Para nos proteger. Quantas vezes nós temos que ouvir: bem-aventurados os humilhados, porque eles serão exaltados. Os humildes, os misericordiosos, e por aí vai. Então, revestimento, quando a gente atrai esse revestimento, pela conexão, querendo recomeçar, porque tudo que interrompe tem que recomeçar. Quem aqui já ficou sem energia elétrica? Todo mundo, claro. Na hora de vir para a igreja faltou luz. Às vezes a gente reclama que demora chegar, mas tem todo um processo para recomeçar. Se for na linha de transmissão e atingir lá a geração, e aí pode esquecer, porque tem que zerar tudo, começar o processo do zero, para que a geração venha a funcionar. Às vezes a gente quer tudo muito rápido, muito instantâneo, a gente desliga, desconecta e depois quer que tudo funcione de um momento para o outro. A gente começa pequenininho, caminhando na presença do Senhor, vai crescendo e Deus vai depositando confiança, vai nos enchendo de autoridade, de unção, mas parece que as pessoas esqueceram isso. E elas às vezes voltam, mas voltam sem a devida humildade. Não é volta para a igreja não, é volta para Deus, já cheio de exigências e querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer com a vida delas, que elas mesmas arruinaram. É necessário respeitar o processo. E as pessoas não têm entendido isso. Isso é o quê? Isso é crise, isso é enfermidade. As pessoas estão adoecidas e elas não têm mais sequer o que a gente chama de noção do que é a vida. Perdendo completamente o equilíbrio entre a sanidade e a loucura. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos chegar diante de Deus e vamos ser cada vez mais conectados, iluminados, fortalecidos, abençoados e todo tipo de ação que Deus pode mover e promover para o nosso bem. Amém? E aí eu quero pular então para o 13, porque aqui começa a ficar bem interessante o que eu tenho para falar para você. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Fala para a pessoa que está do teu lado, não tem novo começo sem perdão.
E é aí que muita gente está virando o ano, pensando que é a virada do ano, pensando que é o Réveillon, pensando que é o dia 31, que vai fazer diferença na sua história, porque agora acabou, o ano velho passou, eu estou no ano novo, 2019, vou começar de novo, mas está cheio de pendência. Está tudo travado, está tudo preso, está tudo amarrado, está complicado. Não tem recomeço, ninguém pode começar nada novo, ninguém pode começar um novo começo sem resolver o que ficou para trás, principalmente na esfera do perdão. Aí ficou difícil, né? Aí não tem unção, aí não tem reteté, aí não tem repleplé, aí não tem nada que funcione. É frustração, é peso, é o peso do pecado. É o peso da palavra. Quando o Senhor diz: enquanto não perdoardes, serás atormentado pelos demônios. Pergunta aí a pessoa que está do teu lado: você quer, em sã consciência, ser atormentado por qualquer demônio? Por um demônio qualquer? Mas as pessoas esquecem disso. Passa desapercebido. E aí vem mágoa, rancor, tristeza, peso. E elas começam a parar, travar, cair. E elas não conseguem mais entender o que é suportar. E até tem gente que diz assim: eu não te suporto. E alguns até dizem assim: só estou com você porque eu estou te suportando, mas estou por aqui. Já não estou suportando mais. Alguns dizem que está por aqui, né? E aí, como é que sai dessa situação? O que a palavra diz é que quando eu suporto, eu carrego, eu aguento. Suportar é aguentar. Suportar é ser base para alguém. Comece a carregar alguém nas costas. Alguém ainda não entendeu que evangelho é isso. É que o mais forte carrega o mais fraco. E aí é desconfortável, é triste, é doloroso, é. Mas a gente vai carregando, às vezes fica meio pesado. A gente tem que dizer: Jesus, alivia essa carga. A gente adquire dificuldades na coluna rápido. Todo pastor tem problema de coluna cedo. É de tanto carregar peso. Tem gente que pesa. Não é fácil. Mas é o chamado. Quem quer entender o chamado, precisa entender que tem que suportar. Mas não é se suportar que a sociedade nos ensina, é o suportar de Deus. Ah, querido, Deus está suportando o homem desde que o criou. Ele suporta, ele sustenta. Ele carrega no colo. Isso é suportar. Suportando-vos uns aos outros. E aí, se alguém tem queixa, é mais fácil perguntar quem não tem. Quem não tem queixa de alguém? Ninguém falou nada. Nesses dias, a gente queixa de tudo. Porque a gente está sendo ensinado a queixar. A gente foi ensinado a crescer queixando, queixa de tudo. Marido queixa da mulher, mulher queixa do marido, filho se queixa do pai, pai se queixa do filho, vizinho se queixa do vizinho, o motorista se queixa do trânsito. Nós nos queixamos de tudo, nós somos queixosos. De que se queixa o homem? Porventura não é dos seus próprios erros e do seu pecado?
Então fala para a pessoa que está do teu lado, está se queixando de quê? Não vai resolver. Provérbios diz assim: ai meu Deus, coitado desse homem, ai do homem que vive com a mulher reixosa, só se queixa, se queixa. É melhor morar na casinha do cachorro. Fala para a pessoa que está do teu lado, novos começos. Esse ano vai ser diferente. Suporta. Tem queixa? Perdoa. E sobretudo, 14. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe qual é a única situação em que você é perfeito? Fala para a pessoa que está do teu lado, você é perfeito. Diga, não é aos olhos de Deus, não é nada disso não. Você é perfeito. Só existe uma situação quando nós somos perfeitos. Sabe quando? Debaixo do vínculo do amor. Por isso o marido, quando ama a mulher, não tem jeito. Ela pode ter todo o defeito do mundo. Para ele, ela é perfeita. É vínculo do amor. Por isso que não importa o que façamos, Deus vai estar sempre atrás de nós. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Quando Ele olha para nós, o vínculo do amor nos faz perfeitos para Ele. É a única maneira de sermos perfeitos. É o que vai, na verdade, nos transformar. É o amor, é o vínculo do amor. E aí é o que está faltando nas pessoas hoje, vínculo. O que é isso? Vínculo. Vínculo é o que prende, vínculo é o que amarra, vínculo é o que liga. As pessoas estão ligadas às outras, por quê? Qual o interesse? Qual o vínculo? Qual a corda? A palavra diz que o Senhor, Ele nos prendeu com cordas de amor, é o vínculo, nós estamos amarrados, querido, nós precisamos querer cada vez mais ser presos pelo amor de Deus, enquanto tem gente que quer ser livre, eu quero ser cada vez mais preso, cada vez mais amarrado. Tem gente reclamando de modelos, de processos, dizendo que é muita prisão aqui, é muita prisão ali, é muita prisão lá. A questão é, qual é o vínculo que você associou a essa prisão? Se é vínculo de amor, é benefício para você. Qual é o vínculo? Qual o vínculo que tem prendido os filhos dentro da casa dos pais? É o vínculo de amor? Ou é a facilidade, é o comodismo, né? É o descanso, é a facilidade? Qual é o vínculo? Qual o vínculo que prende os filhos aos pais? Qual o vínculo que prende a família? Qual o vínculo que une a família? Qual o vínculo que faz com que as pessoas saiam da sua casa e venham à igreja? Qual o vínculo que prende a você no ministério A, B ou C? Qual o vínculo que prende a você ao seu líder, ao seu mentor, ao seu discipulador? Qual o vínculo que prende você àquele que pastoreia a sua alma? Qual o vínculo? Qual o vínculo que está prendendo você a Deus? Existem muitos vínculos. Vínculo de interesse, vínculos de vaidade, vínculos de poder. Mas a palavra diz que Ele nos prendeu com o vínculo do amor. É o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Ame. Vamos começar de novo ou vamos deixar do jeito que está? Se for para deixar do jeito que está, mas não é. Vamos resgatar os vínculos. A sociedade está precisando de que os vínculos sejam resgatados. O vínculo com a família, o vínculo com os valores, o vínculo com os ideais morais, o vínculo com Deus. Ele me prendeu com o vínculo do amor. Enquanto tem gente que quer ser solta, que quer ser livre. Se não for preso pelo vínculo do amor, vai ser preso por outros vínculos.
E você sabia que tem gente presa a outra até pelo vínculo do ódio? Tem gente que é presa pelo amor, mas tem gente que é presa pelo ódio, agarrada no ódio, travada, paralisada. E aí, nós vamos finalizando para o grande mistério de tudo isso. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede abundantemente agradecidos. Quem não ama, nunca será grato. Não espere gratidão de quem não lhe ama. Não se iluda. Nós só seremos gratos àquilo que amamos. Por isso, tanta ingratidão na direção de Deus. Porque Ele mesmo diz, vocês dizem que me amam com os lábios, mas o coração longe, bem longe. Você ama a sua esposa? Você vai ser grato. Você ama o seu esposo? Você vai ser grato. Filhos que amam os pais serão sempre gratos. Homens e mulheres que amam seus líderes serão gratos. Isso vai trazer paz. É o que mais tem perturbado as pessoas e elas nem sabem disso. O que elas não têm é paz. Paz porque estão frustradas, não conseguem concluir nada que começam. Não têm paz porque não perdoam e não conseguem deixar de ser atormentadas. Não têm paz porque não têm resultados em razão de não ter a devida interpretação da vida humana, que melhor é ser servido do que servir. Mas quando nós entendemos o vínculo do amor, e aí é o propósito principal, maior, entender que há um momento em que a gente precisa refazer a rota, recomeçar, começar de novo. E tem coisa que não dá para começar do meio do caminho. Tem coisa que tem que começar lá da base. As pessoas querem cura, mas muitas vezes a cura delas não depende de um bom especialista. Depende simplesmente da obediência ao tratamento. Não precisa ser um excelente médico para curar algumas enfermidades. Basta que o paciente tenha fé e seja obediente. Esse é o problema de muita gente. Mas eu quero crer que nós recebemos uma instrução essa noite para rever
em ti e subo como águia nas asas do Espírito. contigo voarei no poder do teu amor. Queridos, eu quero dizer para vocês que nós somos um povo muito privilegiado. Começar o ano sendo ministrado como nós estamos sendo é muito cuidado de Deus, é muito amor de Deus. Ontem, quando eu ouvi o apóstolo Adonias falando que para que tivéssemos um novo começo, nós precisaríamos viver o milagre da cura. E muitas pessoas estavam aqui enfermas da coluna. E hoje, quando eu fiz um gabinete com uma família, eu falei que, na verdade, uma das situações de enfermidade de coluna, dor de cabeça, enxaqueca, é culpa por não liberação de perdão. E hoje nós passamos, eu não sei se vocês perceberam, mas nós estávamos num lugar terapêutico. Ele falou que o apóstolo Léo falou que a terapia da ciência humana não conseguiria resolver, mas nós passamos por uma tremenda terapia hoje, que ela é divina, porque as ferramentas eram celestiais e não humanas. E a gente sabe disso, que na verdade a gente só precisa tomar uma atitude. E às vezes a gente fica esperando e dizendo que Deus é responsável pelas mesmices que nós estamos vivendo, e no fundo Deus não tem mais responsabilidade nenhuma com isso. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa, de tomarmos uma atitude na direção dele, para que na essência dele e através da essência dele, que é o vínculo perfeito do amor, a gente possa viver aquilo que o texto diz lá no versículo 15, né? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Essa geração está muito aflita, está muito desesperada, porque ela está aprisionada na alma. Está com dívida com ela mesma, por causa do seu distanciamento de Deus. E as pessoas estão buscando nas coisas, nos relacionamentos, nas aventuras, preencher aquilo que só Deus pode fazer. E nós estamos num lugar muito especial, muito especial. Eu louvo a Deus por sermos essa igreja madura, que temos buscado viver esse vínculo com compaixão, com misericórdia, com verdade. Porque é isso que você recebeu aqui define seu futuro. Pode ter certeza disso. Se você sair daqui e pôr em prática o que você aprendeu hoje, define seu futuro. Eu tenho certeza absoluta que, ainda que o seu dia tenha sido mau, o seu futuro é brilhante. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque a sua esperança não está aqui. Sua esperança está naquilo que Deus já tem reservado em Cristo Jesus para você. Léo, muito obrigado. Você foi uma ferramenta poderosa. E que Deus te recompense poderosamente, porque, na verdade, não foi uma palavra pastoral, foi uma palavra profética. Foi uma palavra de impacto para você. E não foi encomendada por mim, foi Deus que mandou que Ele falasse para que você saísse daqui mudado. Quantos receberam essa palavra? Deus vai te cobrar a sua mudança. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar. E eu quero dizer para você que você está equivocado a respeito do perdão. Perdão não é sentimento. Perdão é uma postura de obediência a Deus para você sair do envenenamento pessoal. Deus te dá uma ordem, perdoe, para que você não morra envenenado, achando que o outro que vai morrer. Entendeu? Amém? Então, levanta suas duas mãos. Senhor, eis-me aqui. Vamos? Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça.
graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas cá em mim podem ser vencidas no poder do seu amor. Junto a ti, meu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo toda águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Dê um aplauso ao Senhor. Lena, obrigado. Família, muito obrigado. Família, diante do trono que está aqui, muito obrigado. Família Restauração, pessoas que nos visitam nessa noite, muito obrigado por ter vocês aqui. Foi uma bênção pura. E amanhã a gente continua, às 20 horas da manhã. O Veio Profético vai continuar. Se você quiser passar e continuar passando pelo terapêutico, pode vir, porque o seu 2019 será um ano de novos começos. Amém? Levanta suas duas mãos, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e maravilhosa desse Cristo Jesus e as ações poderosas do Espírito Santo seja com você, completando a obra que Ele começou a fazer na sua vida hoje, até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, te abençoando em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço da pessoa que está do teu lado, diga para ela: amanhã eu te vejo aqui, sem falta, e vai ser um tempo precioso. Amém? Obrigado, equipe.